Glórias a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amados e amadas. Um abraço aos amigos e amigas. Que o Senhor Jesus esteja conosco nesse dia. Estamos aqui para trazer um tema muito importante. Hoje o nosso tema central se refere à profundidade. A maturidade espiritual nasce da reflexão. E nós estamos com o tema: quem não reflete, repete o deserto. Amém? E já vamos orar para a gente iniciar o nosso chá da palavra. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas a esse chá. Que o Senhor Jesus esteja conosco todos os dias. Pai amado, em nome de Yeshua, nós nos colocamos diante da Tua presença. Hoje queremos parar para pensar, parar para lembrar, parar para compreender o que o Senhor tem nos ensinado ao longo da nossa caminhada. Não queremos passar pelo processo sem aprender com Ele. Não queremos repetir os mesmos erros, os mesmos ciclos e as mesmas escolhas. Dá-nos um coração sensível para reconhecer a Tua voz e maturidade para transformar a experiência em aprendizado. Que a Tua palavra nos ensina e nos faça crescer em profundidade. Em nome de Yeshua. Amém. Aleluia. Como é bom se conectar com o Pai, né? Estar em sintonia com Deus. O nosso texto bíblico base hoje é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: recordar-se-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto antes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Glórias a Deus. Quem já preparou aí o chá, a Bíblia, o caderno? Vamos começar a nossa reflexão, né? Vem comigo. Traz aí a xícara, traz aí, que hoje nós vamos compartilhar esse versículo. Como que esse versículo começa? Ele diz assim, ó: recordar-te-ás. Em alguma versão diz assim: te lembrarás, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus estava ensinando Israel a olhar para trás. Não era para voltar para trás. Ele estava ensinando Israel a olhar o que aconteceu no passado. Você já percebeu que algumas pessoas passam por muitas coisas, mas não amadurecem? Vivem experiências,
enfrentam dificuldades, passam por perdas, recebem oportunidades, vivem processos, mas continuam cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque experiência sozinha não produz maturidade. Só a experiência não lhe dará maturidade. A experiência precisa ser acompanhada de reflexão. É possível atravessar um deserto e sair dele exatamente com a mesma mentalidade com que você entrou. E é por isso que Deuteronômio é tão importante. Moisés faz o povo parar. Ele olha para a história. Ele revisa o caminho. Ele relembra os erros. Moisés, ele olha para trás para relembrar as vitórias, para relembrar as murmurações, para relembrar a provisão. E mostra que tudo aquilo precisava produzir aprendizado. Deuteronômio é um livro de memória. Deuteronômio é um livro de revisão e de preparação. Uma geração está diante de uma nova fase. Antes de avançar, precisa compreender o caminho percorrido. Moisés está dizendo, em outras palavras, não esqueçam o que aconteceu. Vocês precisam ter isso em mente. Porque aquilo que não é compreendido pode ser repetido. Israel já havia vivido a experiência do deserto. Mas agora precisava aprender com essa experiência. E aqui está uma das maiores lições para a nossa vida espiritual. Deus não quer apenas nos tirar de lugares difíceis. Ele quer nos ensinar enquanto nos tira deste lugar. Nos tira dele. Talvez você tenha passado por uma situação difícil. Mas a pergunta não é apenas por que isso aconteceu comigo? Porque enquanto eu estava no deserto e perguntava por que isso está acontecendo comigo, eu não conseguia entender. Talvez a pergunta mais profunda hoje seja: o que Deus estava formando em mim enquanto eu passava por isso? Né? Porque hoje eu, com tudo que eu aprendi dentro do processo, eu consigo olhar para trás e perguntar o que eu consegui aprender com essa depressão. O que eu consegui aprender com essa separação. O que eu consegui aprender com essa mudança de estado. O que eu consegui aprender com essa mudança de mentalidade. Sabe por quê, amiga? Quem não reflete, repete o deserto. Às vezes estamos dizendo, reclamando por que o deserto, por que estou num deserto que eu já passei há algum tempo. Para alguns, o deserto pode ser uma estação, mas também pode se transformar
em um ciclo. Uma pessoa muda de emprego, mas repete os mesmos comportamentos errados do outro emprego. Tem pessoa que muda de relacionamento, mas repete os mesmos padrões de erro do relacionamento antigo. Ele aprendeu com os erros que cometeu no relacionamento antigo. Tem pessoas que mudam de cidade, mas levam a mesma mentalidade. Tem pessoas que mudam de igreja, mas continuam com os mesmos conflitos. Tem pessoas que mudam de ambientes, mas não muda por dentro. Porque o problema não era apenas o lugar. Era o que estava acontecendo dentro desta pessoa. A revisão é uma ferramenta de maturidade. Refletir não é viver preso ao passado. Não, não. Existe uma diferença entre reflexão e prisão emocional. Refletir é olhar para trás e perguntar: o que eu aprendi? Ficar preso é perguntar: por que isso aconteceu comigo? Se você ainda está se perguntando dessa forma, é porque você ainda vive preso ao seu passado. Quando eu entendi que eu só evoluiria quando eu me perguntasse o que eu aprendi com essa experiência errada que eu vivi, com escolhas de pessoas erradas que eu fiz. Sabe o quê? Eu amadureci. Porque se a gente não refletir os nossos erros, a gente não avança. Refletir busca aprendizado. A prisão busca respostas que talvez nunca venham. Quantas pessoas estão conversando com você, você fez uma amizade nova e essa pessoa fala de um passado que ela gostou, que foi importante para ela, mas você sente que ela está presa a esse passado, ainda não saiu de lá, não vive o presente, porque mora no passado. Maturidade espiritual não significa entender tudo. Significa aprender a caminhar com Deus, mesmo quando nem tudo foi compreendido. Mas está caminhando com Cristo. Eu não estou entendendo, mas eu quero o que o Senhor escolheu para mim, não as minhas escolhas. Porque permanecer errando eu não quero. Você tem que ter essa mentalidade. Cinco lições desse texto. A primeira, lembre-se do caminho. Não despreze a história que Deus escreveu com você. Até os capítulos difíceis podem carregar ensinamentos. Foram com eles que eu mais aprendi. O segundo, reconheça os seus erros. Você não poderia ter tomado outras decisões. Você escolheu repetir um padrão de um erro. Reconheça que você errou. Maturidade não é fingir que nunca errou.
Maturidade é ter coragem de olhar para o erro e dizer: eu não quero repetir isso. Isso é maturidade. Isso é crescimento de mentalidade. Crescimento espiritual. Reconheça o terceiro, reconheça a fidelidade de Deus. Lembre-se, voltando para a história, para a leitura, Israel falhou muitas vezes, mas Deus permaneceu fiel. Lembre-se, quantas vezes Deus foi fiel na sua história. Olhar para trás também significa reconhecer. Eu não cheguei até aqui sozinho, né? O quarto, identifique os padrões. Quais foram os padrões que eu usei no erro do passado, que eu cometi o mesmo erro, que eu repeti? Existe algo que continua se repetindo na minha vida? Talvez Deus esteja falando com você. Deus esteja mostrando uma área que precisa ser tratada. O quinto item, entre na nova fase com nova mentalidade. O Senhor queria levar o povo de Israel para a terra prometida, mas Ele queria que todo aquele povo reconhecesse a fidelidade de Deus, reconhecesse que não chegou ali sozinho, que precisou que o Senhor caminhasse com eles, reconhecesse que tinha um Deus, reconhecesse que precisava adorar esse Deus, continuar adorando esse Deus. E o Senhor está falando conosco nesse dia. Você não pode entrar em um novo tempo carregando os mesmos padrões do antigo. A nova fase exige uma nova postura. Sabe aquela decisão que você não quer tomar, mas que você sabe que ela é a certa? É a decisão que o Senhor já aprovou. E você continua insistindo no erro. É aquela que você precisa tomar decisões. Tá entendendo? O Senhor está falando com você. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação em mim e em você começa na nossa mente. Você não viveu não botou os pés em nenhum degrau da transformação, mas ela começou aqui. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, fala-nos: examinai-vos e a vós mesmo. Deixa eu ver se eu abro aqui. Capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Ele quer que eu e você nos examinemos. Existe um momento em que precisamos nos avaliar, precisamos parar para refletir a nossa própria caminhada,
O que eu estou fazendo que o Senhor não aprova? Será que eu estou insistindo em algum erro? Precisamos nos examinar. Ele está dizendo, se não é que já estás reprovado. Muitas vezes, né? Se não pararmos, muitas vezes já estamos reprovados e não estamos dando conta disso. Achamos que estamos vestindo as roupas certas, achamos que estamos usando os calçados certos, achamos que os cabelos nossos estão corretos, achamos que as palavras que saem da nossa boca são as mais certas, conforme manda os mandamentos da nossa Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes não nos avaliamos como somos como pessoa, como cristão. Não nos avaliamos se o Senhor aprova esse tipo de comportamento que você tem como cristão. Que você reage. Será que suas decisões o Senhor aprova? Será que é esse cristão que o Senhor te chamou para ser? Em Salmos capítulo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eita glória! Aleluia! A reflexão transforma tempo vivido em sabedoria. O salmista pede para que ensine-os a contar os seus dias, para que alcançasse ali coração sábio. O que o Senhor quer que você aprenda com a leitura em Deuteronômio é exatamente isso. Que você aprenda a viver um dia após o outro, vivendo transformações. A partir da reflexão. Não é que você não foi chamado para que nunca erre. É possível que erremos, mas que paremos e reflitamos para que haja também uma transformação, para que haja também uma mudança de vida, de mentalidade. Que nos tornemos esse coração sábio. Umas perguntinhas para que reflitamos. Olha só. O que Deus me ensinou nos últimos meses. Qual erro eu não quero repetir? Qual padrão precisa ser quebrado? Onde eu percebi a fidelidade de Deus? O que preciso deixar para trás antes de errar na próxima fase? Não tenha medo dessas perguntas. Elas não existem para condenar você. Elas existem para amadurecer você. Copie essa frase. Seu caderno, num papel, prende aí na parede, no seu quadro, no seu guarda-roupa, onde você achar melhor. O deserto não é refletido. O deserto que não é refletido pode ser repetido.
mas o deserto que transforma em aprendizado se torna testemunho. Ei, aquele erro que aconteceu com você serviu para você aprender e ensinar outras pessoas a não cometer o mesmo erro que você. Você já prestou atenção? Por que que muitas vezes o Senhor permite que paremos para refletir, paremos para olhar para trás? Não é para sentir saudade do que vivemos lá atrás, é para refletir os erros que foram vividos e que foram repetidos agora por padrões. Eu achando certo e continuava errando da mesma forma. E o Senhor nos chama para uma reflexão. Talvez você esteja vivendo algo hoje parecido com uma situação que já viveu no seu passado. Mas o Senhor está nos chamando hoje para parar. Ele está pedindo para que você observe. Pergunte ao Senhor: Deus, o que eu ainda não aprendi? Talvez a resposta não seja mudar tudo ao seu redor. Talvez não seja essa a resposta, que precise mudar tudo ao seu redor. Talvez esteja em permitir que Deus transforme algo dentro de você. Já pensou nisso? Porque às vezes Deus não muda imediatamente o cenário. Ele muda primeiro quem está dentro do cenário. Às vezes estamos vivendo um problema, mas eu não estou sabendo refletir, ter sabedoria para lidar com esse desafio. E o Senhor não resolveu ainda esse problema, porque primeiro Ele quer mudar algo dentro de você. Precisamos parar e refletir, porque senão vamos continuar num ciclo de erros. E o Senhor quer que eu e você reflitamos hoje. Vamos orar para concluir esse momento? Deus abençoe cada um de vocês que esteve conosco até aqui, nesse momento. Senhor, obrigado por cada etapa da nossa caminhada. Hoje nós olhamos para trás e reconhecemos que cada estação trouxe ensinamentos. Perdoa-nos pelas vezes em que repetimos os mesmos erros, porque não paramos de refletir, não paramos para refletir. Dá-nos sabedoria para reconhecer os padrões, humildade para reconhecer nossas falhas, coragem para mudar e maturidade para aprender, Deus. Que nenhum deserto seja desperdiçado, Senhor. Que nenhuma dor seja vivida em vão. Transforma nossas experiências em sabedoria, papai. E prepara-nos para entrar na próxima fase com uma mentalidade renovada e um coração maduro. Em nome de Yeshua. Amém. Obrigada, amigas, por vocês ter permanecido até aqui, escutando essa palavra. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu não vou repetir o que Deus já me ensinou. Talvez você esteja encerrando uma estação. Eu não sei como você está hoje. Talvez você esteja preparando para uma nova fase. Então não tenha pressa.
Pare, reflita, aprenda. Porque aquilo que Deus ensinou do deserto será parte da sabedoria necessária para viver o próximo capítulo. Ei, tudo que você aprendeu nesse deserto, você vai precisar usar nessa nova fase. Eu sou Lucirene Alves Pereira e este foi mais um Chá da Palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que cada palavra, e que essa palavra de hoje permaneça no seu coração, viva. Até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida, ama a sua vida. Em nome de Jesus.